Bom, pessoal, então agora na terceira parte do nosso Evangelho, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos, item 10, o ódio. Vocês lembram que semana passada nós vimos a vingança, né? Agora nós vamos ver o ódio. Olha só que interessante como o Evangelho lida com essa questão, né, da purificação das nossas obscuridades mentais, né? Ele vai falando exatamente dos venenos, né? Mas em cada um, porque a vingança é um veneno, o ódio é outro veneno mental, obviamente, né? Porque obstrui nossa caminhada espiritual. Mas o Evangelho fala desses venenos a partir da perspectiva dos seus antídotos, já oferecendo o caminho para que eles sejam superados, para que eles sejam dissolvidos, né? E essa parte, ela já está naquela parte do capítulo Instruções dos Espíritos. Foi uma mensagem psicografada pelo espírito Fenelon em Bordeaux em 1861, tá? Onde ele diz assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Ó, que ele já começa com a inseparatividade, né? Ele já mostra, ó, se nós amarmos uns aos outros, como o mundo é totalmente inseparável, seremos felizes. De outra maneira, não há caminho para a felicidade genuína, né? Enquanto estivermos presos à ilusão da separatividade, não há possibilidade de uma felicidade genuína, né? Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Aqui ele já está avançando um nível mais na frente, né? Uma tarefinha mais complexa, né? Mas, lembra que a nossa mensagem de hoje foi na tarefa da paz? Essa aqui é fundamental para a nossa paz. Enquanto tiver na nossa mente seres pelos quais nós tenhamos indiferença, ódio ou desprezo, não tem paz. Então não adianta a gente estar dizendo que está cultivando a paz, que está contribuindo para a paz mundial, se dentro de nós ainda habitam esses venenos mentais, né? E nós sabemos que habitam, ainda que de forma sutil, eles têm ainda com relação a alguns seres, a gente tem isso, né? O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Então, ele reconhece que para nós, espíritos ainda pouco avançados no caminho evolutivo, não é fácil superar essas sensações de indiferença, ódio, né, e desprezo que a gente tem por alguns seres, né? Mas é um trabalho que tem que ser feito, né? E eu acho muito interessante estar vendo isso aqui nessa mensagem do Evangelho, porque a nossa mensagem de hoje foi justamente na tarefa da paz, né? E esses são os tijolos da paz. Não foi isso que nós falamos na mensagem de hoje? Que os tijolos residem onde? Dentro do nosso próprio íntimo. E o que a doutrina espírita fala o tempo todo? Reforma íntima, né? Hoje nós falamos das nossas estruturas kármicas. Elas precisam de quê? De reforma. Elas são como uma casa antiga, né, desatualizada, que está precisando de reforma, né? E a reforma passa pelo quê? Pelo que Fenelon está nos recomendando aqui, né? Solução do ódio, do desprezo, da indiferença, né? E ele continua: mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que ele. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Eu acho interessante quando os espíritos falam isso, sabe? Porque às vezes as pessoas na igreja, e eu acho que talvez com muita frequência, elas tomam a hóstia sem entender o que aquilo significa. Os rituais, eles não são um problema, muito pelo contrário, eles são um simbolismo extremamente profundo, né? Mas eu acho que poucas pessoas, ao tomarem a hóstia, entendem que elas estão oferecendo, na verdade, o altar dos seus próprios corações, né? Que elas estão, ao praticar aquele ato simbólico, sacrificando o seu próprio ódio, o seu próprio desprezo e a sua própria indiferença com relação a muitos seres, né? Na verdade, o que a gente vê muitas vezes são pessoas até que têm essa religiosidade, vamos dizer assim, formal, mas que às vezes desprezam o outro que pratica outra religião. Então, não estão oferecendo a hóstia dos seus corações. Porque para Deus, para oferecer a hóstia do seu coração a Deus, tem que ser puro. O coração tem que ser puro. Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, por que as pessoas não veem Deus nos rituais? Porque Deus está nos rituais, como está em todas as coisas. Mas os rituais foram construídos
por mestres. Então eles são uma linguagem. Eles estão falando para eles, está aqui na sua cara o que você precisa fazer. Mas as pessoas não enxergam. Por quê? Não tem olhos para ver, não tem ouvidos para ouvir, como diz Jesus. Olhos destrenados, ouvidos destrenados. Sentidos contaminados, como diriam os budistas. Estamos contaminados pelo quê? Egoísmo, orgulho, inveja, vaidade, impaciência. E aí a gente pode fazer uma relação inumerável de obscuridades mentais que não permitem que a gente veja o que está sendo dito pelo plano mais alto, nesse caso que eu estou falando aqui, através dos rituais. Né? Então eu acho bem interessante essa colocação. E ele diz assim, ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos. Tá vendo? Então, a verdadeira amorosidade, ela não deixa que o nosso coração se endureça em relação aos maus procedimentos. Isso leva a um tema que eu tenho sempre ressaltado aqui, como um dos grandes problemas da nossa sociedade atual, que é o endurecimento dos nossos corações em relação àqueles que praticam maus procedimentos e que a gente chama de criminosos. Isso não é espiritual, isso não é cristão. Uma sociedade cristã não deveria fazer isso. Ela deveria, sim, demonstrar sua amorosidade através de uma aspiração intensa e profunda de que essas pessoas superem suas negatividades. Né? Elas vão fazer de tudo para que elas superem suas negatividades. Então, as providências que tiverem que ser tomadas, que sejam tomadas, mas sempre baseadas na aspiração de que eles venham a manifestar as qualidades positivas que habitam neles e que se libertem dos maus procedimentos. Mas não é isso que nós fazemos. Né? Então, a gente vê que, mais uma vez, lembrando a nossa mensagem de hoje, estamos longe de cumprir com a tarefa da paz. Né? Porque uma das principais tarefas da paz seria a gente desenvolver essa amorosidade com relação àqueles que procederam mal. Para que eles possam, se regenerando, contribuir para a regeneração da própria sociedade. Por quê? Em separatividade. A sociedade não se regenerará enquanto todos os seus indivíduos não se regenerarem. Não foi isso que disse na nossa mensagem de hoje? Que a construção é no coração de cada um? E nós não entendemos isso. Né? Nós simplesmente usamos um sistema penal punitivo e não corretivo. Né? E o que acontece? Essas pessoas continuam com maus procedimentos aqui no plano visível e quando desencarnam continuam com maus procedimentos no plano invisível, assim como qualquer um de nós, se não trabalhar também vai continuar do mesmo jeito aqui e lá, e nas vidas futuras até consertar. E Fenelon continua, ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está, e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei do amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta dele. Então, quando ele diz que o amor nos aproxima de Deus, e quando a gente conecta isso com aquele ensinamento de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, então significa que o amor nos aproxima de quê? De nós próprios, da nossa própria essência, da nossa própria verdadeira essência. Consequentemente, o ódio, que é o tema da mensagem, nos afasta dela. Né? Nos afasta, entre aspas, porque tudo isso é metafórico, né? Porque essa presença divina em nós, ela está sempre aqui, incessantemente disponível, mas nos afasta no sentido de que nos incapacita de vê-la, de reconhecê-la. Que o nosso problema não é que Deus esteja ausente, nosso problema é que a gente está incapacitado de reconhecer a sua presença. A gente tem falado sempre isso aqui, Deus é onipresente, mas cadê a nossa capacidade de reconhecer a sua onipresença? Cadê a nossa capacidade de olhar para tudo em volta de nós e ver o brilho divino neles? Às vezes a gente não vê nem nós mesmos. A gente se acha meio assim, né, meio torto, meio assim, sem graça, meio, né? Quantas vezes não acontece isso conosco mesmo? Né? E acontece com as outras coisas, né? Quando a gente acha que o mundo não está bom, que as coisas não estão boas, que eu não estou bem, eu não estou conseguindo ver a onipresença divina no mundo. Né? Então, esse capítulo, pessoal, ele é um capítulo que vai direto nesse ponto, né? Que eu diria que talvez esteja bem relacionado diretamente com a primeira sabedoria que nós estudamos aqui, a sabedoria do espelho. Né? Porque quando ele fala de ódio, quando ele fala de vingança e quando ele fala de inimigo, ele está falando de quê? De projeções da nossa mente. Né? Já falamos isso aqui várias vezes. Né? Não existe um inimigo lá fora. E hoje eu tive a curiosidade de fazer uma coisa. Eu fui fazer uma pesquisa no dicionário sobre o significado comum de fenômeno. Né?
E está lá no dicionário, tudo que pode ser observado. Aí eu olhei, e olha que essa definição assim, comum, está lá no dicionário, para quem quiser ver, fenômeno, tudo que pode ser observado. O que significa isso? Que só existe um fenômeno se existe um observador. Né? A própria definição comum aceita isso, né? Que o fenômeno não existe por si mesmo. Então, o inimigo é um fenômeno que existe desde que haja um observador que o veja como inimigo. Só que aí qual é o problema dessa visão comum? Ela não aprofunda a investigação. Ela define, fenômeno é tudo aquilo que pode ser observado. Agora, as doutrinas espirituais não. Elas falam, não, peraí, é tudo que pode ser observado, mas então vamos investigar isso mais profundamente. Então o fenômeno depende do observador, porque dois observadores vendo o mesmo fenômeno, veem dois fenômenos diferentes. Um vê um inimigo, outro vê amigo. Naquele que ele vê inimigo, o outro vê amigo. Como é que é isso? Aí vai aprofundando. E aí é que nós vamos começando a nossa viagem interior. E entendendo que nós construímos a nossa própria realidade o tempo inteiro. A todo momento. A todo momento. E aí tem uma coisa bastante interessante. Porque a impermanência que tanto nos assusta, né? Porque a gente tem os nossos apegos e a impermanência quando bate acaba levando as coisas às quais a gente está apegado, né? Mas ela tem também seu aspecto positivo, né? Que é o aspecto de que ela também leva o mal, né? Ela também abre a possibilidade da transformação. Se as coisas são impermanentes, as coisas negativas também não duram, né? As pessoas até falam assim, né? Quando você estiver feliz, os mestres espirituais, né, falam, quando você estiver feliz, curta a sua felicidade, mas não se apegue muito a ela, nem fique com medo de perdê-la. Fique presente. E quando você estiver sentindo dor, lembre-se que ela vai passar. Porque quando a gente está com dor, a gente não tem essa percepção, né? Parece que aquilo não vai passar, mas a gente sabe que vai passar. Então a impermanência, ela também pode ser nossa aliada. Então, como ela é um fenômeno que a gente não pode impedir, né, as coisas, como diz a sabedoria chinesa, né, tudo muda, só a mudança permanece, né? Então a gente sabe que a mudança a gente não pode impedir. Então a única coisa que nós podemos fazer é, com sabedoria, transformar a mudança em nossa aliada e mudar para melhor.